Graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Bom, continuando aqui, eu queria compartilhar agora uma sugestão de tema que o perfil Thiago Vilalva, é um perfil do Instagram, provavelmente um irmão nosso que nos assiste, não soube identificar aqui qual é a IAP que ele pertence, né, a igreja que ele pertence. Então, se ele estiver nos assistindo agora, quiser colocar nos comentários aí de onde você nos assiste, de onde você acompanha o programa Texto e Contexto, mas ele enviou uma sugestão para que a gente comentasse se os dias da criação, pastor William e pastor Kennedy, se esses dias são dias literais ou não, né? Se são 6 dias literais mesmo ou não, né? Como a gente entende essa questão, pastor William? Eu acho que a gente precisaria de um programa ou mais, né, para debater profundamente esse tipo de questão. Se fosse colocar o criacionismo e o evolucionismo, dá para uma série. Dá para fazer uma série, né? Dá para fazer uma série. Uma série, verdade. Mas assim, falando de uma forma muito resumida, né, a nossa percepção é que são dias literais. Primeiro porque é o que a gente recebe da palavra de Deus, né? Ela não deu uma margem para a gente ir além disso. Quando a gente observa ali a descrição do que Deus está fazendo nos dias da criação, ele dá justamente aspectos de dias parecidos com os nossos, né? Manhã, tarde e noite. Então é difícil você olhar para o texto do Gênesis e perceber nele um chamado de Deus para que a gente vá além daquilo que ele está descrevendo, né? A limitação que a gente tem a respeito do Gênesis é justamente que Deus cria em 6 dias, descansa no 7º, e a sensação que nos dá é que esses dias eram semelhantes com os nossos, não tem uma margem para a gente pensar além disso. Mas, de fato, existem, principalmente nos nossos tempos, né, nesse aprofundamento acadêmico, existem, de fato, cristãos buscando essa harmonização entre Bíblia e ciência, né, acadêmicos dessa área mais científica, buscando essa harmonização, que são crentes também em Deus, mas tentando fazer essa harmonização. E qual é normalmente a linha de pensamento dessas fontes aí acadêmicas? É que, de fato, Deus é o criador de todas as coisas, mas ele cria dentro de um processo evolutivo. Então, a evolução está acontecendo e Deus está com as suas mãos, colocando as coisas no seu devido lugar, e esse processo de evolução acontece dentro do comando de Deus. Seria, de fato, uma mistura aqui da descrição bíblica, né, com a teoria da evolução. É uma tentativa aqui de harmonizar essas duas coisas. Mas tudo isso é muito questionável. Como eu disse a princípio, o que a Bíblia descreve, de fato, no Gênesis 1, é que Deus criou o mundo em 6 dias. Não há uma margem sólida para a gente dizer que esses dias são diferentes do que a gente entende no dia hoje. Então, ir além do texto, né? Procurar uma porta ali, além do que o texto bíblico está descrevendo para a gente. Então, é uma linha perigosa. Então, Deus criou o universo maduro, cria 2 seres humanos maduros, com as marcas, né, do tempo, da maturidade, mas é o que Deus descreve para a gente. E os defensores dessa linha de pensamento, só para a gente tentar entrar um pouco mais aqui, normalmente eles acreditam que não se tratam de dias literais do texto do Gênesis, né? Porque eles usam essa expressão do hebraico que é o yom, e raramente, dentro do contexto do Antigo Testamento, essa expressão aparece como eras. Mas aí você tem todo um contexto que mostra que ali ele não está se referindo a dias literais, mas a eras. Mas normalmente, de forma normativa, quando usa essa expressão, ela está falando de fato de dias literais, né, de dias como a gente entende. E essa expressão também numérica, né, primeiro dia, alguns teólogos se apegam muito a isso. Deus pontuou o primeiro dia, o segundo dia, há uma organização na descrição do Gênesis ali que faz a gente entender dessa forma, né? E uma maneira também de entender, que tem sido muito comum no mundo teológico nos nossos dias, é que o Gênesis ele não passa de um livro poético. Então, é uma descrição poética a respeito de como foram criadas, mas não uma descrição literal. Nós também não temos margem para isso. É mais um caminho para a gente ir além do que está escrito. Então, a IAP, nós, na teologia, isso não só na IAP, mas muitos e muitos teólogos sérios defendem os dias literais, defendem a descrição do Gênesis assim como ela está dentro do texto bíblico, né, que são raríssimos os momentos que dia ali não é dia literal como a gente entende. Então, a nossa posição, né, é óbvio que a gente está resumindo aqui a conversa, mas a nossa posição, o que a gente tem dentro do relato é, de fato, que são dias literais,
manhã, tarde, noite. E além disso, de fato ainda além do que está escrito, né? Você sondar uma área que não dá ainda para a gente fundamentar alguma coisa. Eu acho que é uma dificuldade, né, em quem tenta defender isso, de crer que Deus teria condições de criar tudo que criou, todo esse universo, em 6 dias. Eu não tenho dificuldade de crer que ele poderia ter criado em 1 milésimo de segundo. Sim, verdade. Né? De qualquer jeito é um milagre a criação. De qualquer jeito é algo extraordinário, né? Então, se você for olhar a partir da potência de Deus, ele até demorou, né? Mas a questão dele não é a questão se demora ou se faz rápido, né? É a questão que Deus é um Deus que faz tudo de um acordo dentro de um propósito, para a glória dele, né? E faz do jeito que ele quer. Ele podia ter... Então, assim, o tempo é irrelevante. Um outro detalhe é que quando ele marca ali, o pastor William até cita, né, diz que foi tarde de manhã o primeiro dia, Deus está criando uma coisa ali que a gente tem que levar em consideração, que também não existia, que era o próprio tempo. O tempo é uma criação divina. Sim. Deus sempre existiu e ele é um ser, em sua existência, atemporal, né? A relação dele hoje é tanto de imanência como transcendência, ele, tanto está fora quanto está dentro, mas antes da existência, o tempo é uma criação divina, né? E ele estabelece ali, ele cria ali, sem necessariamente criar os marcadores para isso, porque nós hoje temos os marcadores do tempo, a rotação da Terra, toda aquela questão da física, mas a gente percebe que isso é criado depois, mas Deus estabelece o tempo antes disso. Porque o tempo é uma criação de Deus e não simplesmente uma consequência dentro da criação. Ele estabelece o tempo. Ele disse no primeiro dia, haja luz e houve luz e foi tarde de manhã no primeiro dia e acabou, criou o tempo, né? E depois ele coloca os marcadores, os marcadores de tempo, né? Mas ele vai deixar até claro, né? Um para governar o dia e outro para governar a noite. Exatamente. Mas eu tenho para mim que na verdade essa ideia, né, ela surge mesmo com esse o objetivo por trás é esse, é uma tentativa de harmonizar a Bíblia com a ciência, né? Porque assim, gente, para você crer na evolução naturalista, na evolução do nada, sem um criador, assim, eu tiro o chapéu para quem acredita nisso, porque assim, tem que ter muita fé, gente. É mais difícil que acreditar em Deus. É mais difícil que acreditar em Deus, você acreditar que tudo veio do nada, que não tem um criador, assim, esse universo que a gente vive, é um universo que veio do nada. Então, assim, tem que ter muita fé para acreditar no negócio desse. Eu até brinco às vezes dizendo que a própria vida humana, né, pensar que o homem faz o homem, Deus faz o homem para a mulher, desse relacionamento surge outro ser, dentro da mulher tem toda a estrutura para você gerar um feto, não é maluco isso? E quando a criança nasce no tempo certo, o alimento perfeito jorra do próprio seio da mulher. Se não for um milagre isso, cara, se não tiver alguém organizando isso, rapaz, como dizem alguns, né, você tacar uma bomba na oficina mecânica e sai de lá uma Land Rover, né? Não dá para normalizar se tiver a mão de alguém. Aí o pessoal tenta... Não, então peraí, então não dá para acreditar nisso, né? Alguns cientistas chegam a essa conclusão. Então tem um criador, tem um design. Mas aí, qual foi o método que o design usou? Então ele usou a evolução. Método evolutivo, né? Aí eles pegam e vão transformar os dias de Gênesis em dias eras, né? Então, só que aí a gente tem muito problema. Eu queria até que o pastor Kennedy comentasse um pouquinho mais, o pastor William até mencionou a ideia do caráter poético de Gênesis, né? Porque para fazer isso, então você tem que transformar o livro de Gênesis num livro mitológico. Na verdade, ali é só realmente uma descrição poética, né? Mas aquilo ali realmente não está acontecendo da maneira como está escrita, né? Então, quais são os problemas de a gente tentar ler o Gênesis assim, né? Transformar o Gênesis numa descrição meramente poética? Há esse exercício, principalmente da escola liberal, né? Teológica, a Academia Liberal da Teologia, vai fazer isso. E às vezes a gente encontra pastores renomados, né, que já foram renomados na igreja brasileira, que hoje estão defendendo isso. Eu acho que alguém que tenta olhar para o Gênesis e hoje vê Gênesis como algo mitológico, algo apenas poético, uma paráfrase, é que a fé já foi. A apostasia já entrou no coração, né? É um tipo de incredulidade que não existe nem nos demônios, né? Porque o Tiago diz que eles creem, né? Então, assim, mas quando a gente vê esse tipo de postura em relação ao Gênesis, vamos olhar para Jesus,
a maior autoridade na interpretação bíblica, o Senhor da igreja, o Senhor de tudo. Aquele que é o verbo, né? Por meio de quem tudo se fez. E Jesus, lá no capítulo 19 de Mateus, verso 3 a 5, eu quero ler esse texto, porque ele se refere ao Gênesis, né? Ele vai dizer assim, o texto diz que vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Jesus está fazendo uma referência aqui lá quando Deus cria a mulher e traz para Adão. Ele está falando aqui de casamento, aqui o contexto de Jesus está usando Gênesis para tratar de um problema ali que estava sendo questionado, né? Então Jesus trata o texto bíblico, a narrativa de Gênesis, não como mito, né? Ele trata como uma verdade, como algo real. Adão e Eva existiram, né? E é tão sábio o que Jesus está colocando aqui, porque se Adão e Eva for um mito, o casamento também é. A estrutura familiar também é. E quando nós falamos de estrutura familiar, nós falamos de estrutura social. Então a estrutura social também é um mito. E não é. Porque casamento é uma realidade, família é uma realidade, sociedade é uma realidade. Adão e Eva são reais, eram reais, eles existiram, eles viveram em um tempo de extraordinária graça diante de Deus, pecaram, caíram, né? Experimentaram dessa vida, tiveram filhos, se relacionaram, viveram, é uma realidade, e morreram. Né? Então, Jesus, o próprio Senhor Jesus, não trata Gênesis como uma coisa, como um mito, como um texto poético. Né? Eu acho muito temeroso quando o próprio Senhor Jesus dá crédito ao texto de Gênesis como uma verdade, como uma realidade, como fatos reais, e a gente vê homens dizendo que isso é um mito. Ou seja, né? O próprio Senhor Jesus trata como realidade e homens tratam como um texto poético, um mito. Não faz sentido. Se você acredita que Adão e Eva não são personagens reais, que são personagens de fato mitológicos, né? Porque na verdade é uma grande poesia, você desmonta realmente a doutrina cristã, né? A teologia cristã, todo o edifício dela. Porque e como a gente vai explicar o primeiro pecado? Como nós vamos explicar a queda? Como nós vamos explicar a redenção? Porque está tudo ali nos 3 primeiros capítulos. Né? Nos 3 primeiros capítulos. E é interessante que a Bíblia ela não nos motiva a procurar esses outros caminhos. Ela simplesmente descreve. E a gente, por fé, crê. É óbvio que a história vai se comprovando no relato bíblico. E a gente já falando sobre o sábado e o fato literal dele, é interessante no Decálogo, né? Nos 10 mandamentos. Porque quando Deus manda a nação guardar o sábado, ele manda e ele fala de dias literais. Moisés não entendeu que foi progressivo. Eras, né? Não foi eu, porque ele falou assim, ó, Deus criou assim, e ele criou o ritmo para a vida humana, e ali Deus lembra aquela nação que está sendo o povo de Deus ali a respeito desse ritmo que Deus pensou lá no Gênesis. Então, quando a gente observa Moisés contando o fato, a gente não percebe que Moisés entendeu que foram eras, mas que eram dias como estavam ali diante da nação de Israel. Jesus, lá em Marcos 2, 27, ele lembra também do fato da criação, né? Ele fala, porque o sábado foi criado para o homem. Então ele lembra que faz parte da criação. E os sábados que os judeus guardavam eram o sábado do 7º dia, de dias como os nossos, né? Então é difícil quando a gente observa Moisés relembrando do mandamento, quando a gente lembra do Senhor Jesus relembrando do mandamento, ele não fala de eras, ele fala da maneira que o povo compreende, são dias literais, e ele lembra que o 7º dia é o dia do Senhor. E é uma simplicidade em tudo isso. Não, né? A gente está tornando difícil aqui. Então, assim, tá fácil, né? Aí a gente vai concordar com Paulo, né? Que diz que Paulo vai olhar para toda essa tentativa, né, de distorcer as escrituras, e Paulo vai dizer, Deus tornou loucura a sabedoria humana. Isso é loucura. E ele mesmo diz, né? Eu aconselho vocês a não ir. Eu fiz um acordo aqui de que a gente não vai além do que está escrito. Paulo era um pensador tremendo, né? Tinha filosofia, tinha tudo. Mas a gente tem um acordo teológico aqui de que a gente vai por aquilo que a Bíblia está dizendo. E é saudável, porque a gente vive pela fé, né? E não pela justificação.
Amém, meus irmãos. Muito obrigado. Muito obrigado aí por essa ajuda, por esse tempo. Muito obrigado a Sheila, a Elaine e ao Thiago, que nos ajudaram na pauta do programa de hoje. Quero ver o que o pessoal da produção e da TV Viva Promessa vai fazer para colocar na chamada, né? Porque Anjo do Senhor, Miguel... Hoje foi uma salada, né? Deixados e levados, criação literal ou não literal, tem muito assunto, né? Mas é isso. Muito